paz do Senhor, tudo bem com você? Glória a Deus. Hoje nós iremos falar mais um pouco da palavra do Senhor. E o tema de hoje fala o que é ser próspero. Você, quando ouve esta palavra próspero, talvez você já pense logo que seja algo significado a riqueza, a ganhos materiais. Não, ser próspero não quer dizer apenas isso, tá? Não está só limitado à riqueza ou à prosperidade, a bens materiais, adquirir bens materiais. Ser próspero descreve algo ou alguém que se encontra em um estado de bem-estar. Quando a pessoa está bem em um casamento, ela tem prosperidade no casamento. Quer dizer que ela foi próspera no casamento, teve um bom relacionamento, quando ela tem um bom emprego, um emprego que ela está se desenvolvendo bem, quer dizer que ela está sendo próspera no trabalho, próximo no emprego, na escola e assim sucessivamente. O ser próspero também quer dizer que é aquela pessoa que desenvolve, que progride, que melhora. Então, está tendo prosperidade, está melhorando, está desenvolvendo, está progredindo, está se desenvolvendo, está tendo êxito. Tudo isso quer dizer prosperidade. Exemplo, quando a gente, por exemplo, uma pessoa que vende marmita ou vende cocada na esquina, na rua, e vai vendendo, daqui a pouco se torna um grande empresário. Então ele teve êxito, ele melhorou, ele desenvolveu, né? E foi próspero a partir daquilo que ele estava fazendo, né? E com base bíblica nós iremos trazer uma mensagem para o teu coração. Vamos saber, né, quem dentro da Bíblia ali que foi um homem próspero. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Sim, Gênesis capítulo 39. Se você tem o seu exemplar físico, abre aí correndo. Se for um celular, abre aí correndo e nós vamos ler, tá bom? Capítulo 2 diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O 3: Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Nós já observamos nesses dois versículos, duas vezes a prosperidade. José, né, está sendo destacado ali que ele estava sendo próspero. Né? E quem foi José? José foi um dos 12 filhos de Jacó. Foi o filho da sua velhice com a Raquel. José, ele com 17 anos, ele ganha uma túnica colorida do seu pai. O pai amava muito a José por ser o filho da sua velhice e da sua esposa que ele amava. Porém, essa atitude trazia, né, para os seus irmãos um certo ciúmes. E Jacó, né, depois que entrega isso, então, uma túnica colorida, aí que trouxe mais ciúme para os seus irmãos. José, ele sonhava. Deus se revelava para José através de sonhos, já apontando para o seu propósito, para aquilo que o Senhor tinha chamado, a missão dele. E José sonhava, contava seus sonhos para os irmãos, para o seu pai. Os seus irmãos ficavam com raiva, com inveja de José. Mas Jacó, a Bíblia fala lá no capítulo 37, que Jacó guardava em seu coração tudo aquilo. E a Bíblia vai falar que José, os seus irmãos tentaram matar José,
Porém, esse não era o propósito de Deus. José, o propósito que Deus tinha, o propósito final que Deus tinha na vida de José, era para conservar em vida a nação, as nações, o povo na terra, porque aconteceria algo terrível, né? Alguns anos lá na frente. Mas Deus já estava preparando José para aquilo que ele tinha chamado ele. Talvez você não entenda o processo que você esteja passando. Eu não sei que tipo de processo você está passando, mas eu quero te dizer que há um propósito para todas as coisas. Há um propósito final e você está sendo moldado, você está sendo lapidado, está sendo preparado para receber, para tomar posse, para poder executar a missão que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. E José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana ismaelita e eles levaram José para o Egito. Do Egito, José ele foi vendido para Potifar. Potifar era o comandante da guarda de Faraó, é o eunuco de Faraó. E quando Potifar leva José para a sua casa, ele observa ali no capítulo 3 que o Senhor estava com José, porque tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia ele tinha êxito, ele se desenvolvia as coisas. E então, no versículo 4, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José, tudo que ele fazia prosperava, abençoava, e o próprio Potifar, ele pega e entrega tudo que ele tinha na sua casa para José administrar. E a Bíblia fala que José fazia tudo correto, ele além do que ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele era um homem fiel a Deus, um homem temente ao Senhor. E a Bíblia disse que José ele passou por um processo de tentação, ele passou por uma prova e ele venceu, ele saiu vitorioso. A Bíblia vai relatar que José ele foi tentado pela mulher de Potifar, foi seduzido para que ele deitasse com ela, porém ele foge. E porque ele tomou essa atitude, uma corajosa atitude, e se preservar, e honrar a Deus acima de todas as coisas, e ao Potifar, que era o senhor dele, tudo aquilo ali levou ele para a cadeia. Talvez você ficar imaginando assim, como é que uma pessoa faz o certo e mesmo assim ele não é reconhecido. Para o homem, talvez no momento ele não vai reconhecer, mas para Deus a recompensa. E a recompensa para José chegou, E nós vamos ver lá adiante que chegou uma grande recompensa para aquele homem que foi fiel a Deus. E a Bíblia fala que aquela mulher caluneia José, fala que José tentou agarrá-la, tentou abusar dela, e José é lançado na cadeia. Ele estava ali inocente, mas ele estava ali com o coração cheio do Espírito Santo de Deus também. Porque independente do lugar que você é lançado, independente do lugar que você vá, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tudo prospera. E a Bíblia fala que era o plano de Deus que ele estivesse ali, porque só assim ele ia conhecer o padeiro mó e o copeiro mó. E esses dois homens tiveram sonhos. E José conseguiu, pela misericórdia de Deus, Deus deu a interpretação, e ele deu a interpretação para eles, e tudo o que ele falou aconteceu. E depois de 2 anos,
o rei Faraó também sonhou. E quem lembrou de José? O copeiro mor. E aí ele fala para o Faraó, porque ninguém estava conseguindo decifrar o sonho, adivinhar o que ele tinha sonhado, né, interpretar o sonho. E então o copeiro mor lembra de José e conta para o Faraó o que aconteceu. E o Faraó manda chamar José. E aí ele conta o sonho, Deus dá a revelação do sonho, José conta a interpretação. E aí só então nós vamos perceber que todo o processo, os 13 anos que José passa, desde a cova que ele foi lançado pelos seus irmãos, depois vendido, depois lançado lá no cárcere, ele foi também escravo, foi lançado no cárcere, sofreu acusações. Tudo isso a gente vai entender que tinha um propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos por que estamos passando por dificuldades, passamos por tribulações, por perseguição, por que as coisas estão difíceis. Saiba que é Deus trabalhando na vida da gente. Saiba que Deus está trabalhando na tua vida, está te moldando. Basta apenas sermos fiéis ao Senhor. Assim como José, ele foi fiel a Deus, foi temente ao Senhor e guardou os seus princípios. E aí Deus o exaltou. Eu vou pedir para que você abra também a sua Bíblia em Deuteronômio 28, o capítulo 1 em diante. Deuteronômio 28 nos diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançará, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então há um segredo para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. É se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. E se nós guardar todos os seus mandamentos e ter cuidado de fazer tudo conforme Ele nos manda. Eu vou pular rapidinho para um texto de Josué. Josué capítulo 1 e o verso 8. Olha só o que diz. Quando Deus ele levanta Josué para ser o sucessor de Moisés. E Deus anima Josué e fala lá para ele no versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Josué: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha só, o segredo da prosperidade, de tudo que nós vamos fazer para dar certo, para que o Senhor nos aprove, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nossas vidas, é ouvir a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos e ser fiel, ser constante em obediência a Deus. E nós podemos entender que a prosperidade não está relacionada apenas em ter riqueza, em ter
adquirir bens. Também a prosperidade, o ser próspero, está relacionado a ter um estado de bem-estar, né? A pessoa se encontrar em um estado de bem-estar, a pessoa ter êxito naquilo que faz, a pessoa ela se desenvolver, progredir. E você vê que tanto Josué, né? Imagina só, sucessor de Moisés, né? Um líder nato, um líder que Deus usou para tirar o povo do Egito, e agora Moisés estava morto e outro teria que assumir, né, a liderança daquele povo. E Deus chama Josué, e Deus anima Josué falando aquilo: olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Então, quando nós obedecemos o Senhor, nós temos cuidado de fazer tudo conforme Ele nos manda. Nós somos prósperos. O Senhor nos abençoará. Tudo que nós vamos fazer, iremos fazer, o Senhor vai estar nos direcionando, nos conduzindo à prosperidade, ao bom êxito, ao bem-estar. É no relacionamento, é na família, é na escola, é no trabalho. Se você estiver obedecendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai estar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai estar sobre a minha vida. Se eu obedecer à voz do Senhor, se eu cumprir os seus mandamentos, se eu não apartar esta palavra dos meus lábios e deixar de meditar. Eu preciso meditar na palavra do Senhor. Eu preciso lembrar do que está escrito para que eu venha fazer tudo conforme está escrito. Para que somente dessa forma eu venha a ser próspera. E nós vamos ver mais lá, voltando em Deuteronômio, no 28 lá, o versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção, olha só, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo e nos teus celeiros, e em tudo que pusere as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E aí você vai continuar essa leitura e vai ver que o Senhor, Ele está dando as bênçãos, lançando as bênçãos sobre as nossas vidas, mas também Ele está nos dizendo o que deveremos fazer para que essas bênçãos venham nos alcançar. Se formos obedientes à sua voz, se ouvirmos a voz de Deus e ter cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele nos ordena e fazer tudo aquilo que Ele nos manda fazer, seremos benditos. O Senhor mandará as bênçãos vir sobre nós, estar conosco. Esse é o segredo que José ele tinha para ter uma vida próspera. E se você quer ser
próspero. Se você quer ter êxito no teu chamado, no propósito que o Senhor tem para a tua vida, obedeça ao Senhor. Faça aquilo que Ele tem te mandado fazer. Independente do momento que você está, independente da situação que você está enfrentando. Olha a vida de José, é um exemplo. Só depois de 13 anos que veio cumprir, o projeto final na vida dele. Tudo que ele passou, 13 anos distante dos pais, do pai, distante dos irmãos, distante da sua família, da sua terra. Mesmo assim, ele em uma terra distante, em uma terra estranha para ele, ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve temente ao Senhor, e ele honrou ao Senhor, e ele também foi honrado. Este é o segredo. E neste momento nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e pedir para que Ele venha nos ajudar a ter uma vida íntegra diante dEle, e que, como José, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser prósperos em tudo que a gente colocar nas mãos, para que nós venhamos ser prósperos dentro do nosso lar, que o nosso lar seja próspero, que o nosso trabalho seja próspero, que o nosso relacionamento seja próspero, que o nosso ministério seja próspero. Só assim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor, e pedir, Senhor, a tua misericórdia, pedir sobre as nossas vidas, Senhor, mais do teu Espírito Santo. Nos ajuda, sim, Senhor, ser como José, Pai, um homem que era cheio do teu Espírito Santo, um homem temente ao Senhor, um homem que guardava os teus mandamentos e se desviava, Senhor, do mal. Pai, um homem que fugiu da tentação. Pai, mesmo ele sofrendo, ele se manteve fiel a Ti. Que nós possamos também ter, Senhor, esse mesmo sentimento que José teve e guardar a Tua palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra Ti, para que nós venhamos ser bênçãos, Senhor, para que as Tuas bênçãos venham sobre as nossas vidas, venha sobre a nossa família, venha sobre o nosso trabalho, tudo, Senhor, aquilo que a gente vinha colocar as mãos para fazer, que vinha prosperar, que o Senhor prospere o nosso celeiro, que o Senhor venha prosperar a nossa entrada, a nossa saída, que o Senhor venha prosperar, Senhor, o fruto do nosso trabalho, o nosso ministério. Pai, louvado seja o Teu santo nome. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fica com Deus e não esqueça de compartilhar essa palavra. Que Deus continue te abençoando e até a próxima.